Vamos fazer esse exercício de derivadas. Prove que a função y igual a f de y igual a raiz quadrada de t não possui derivada no ponto t igual a zero. Bom, a derivada de uma função a derivada da função raiz quadrada, né, seria a princípio 1 sobre 2 raiz quadrada de x, no caso aqui t, né? Mas essa é a derivada que a gente decora, né, da raiz quadrada, tá bom? 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Mas no ponto t igual a zero, fica 1 sobre zero, né? 1 sobre zero ou é mais infinito ou menos infinito. Então, a princípio não existiria mesmo. Mas para provar de fato, vamos jogar na fórmula da derivada, né? Que é aquele limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Essa é a fórmula da derivada, né? Quando a gente não sabe calcular pelas regrinhas. Então vamos lá, quem é f? Bom, no caso aqui é t, né? Perdão. T. F de t é a própria raiz quadrada que está ali. Raiz quadrada que foi dada na função, né? E f de t mais h é a mesma coisa, só que trocando t por t mais h, né? Então fica raiz quadrada, em vez de ficar raiz quadrada de t, raiz quadrada de t mais h. Só que o h tende a zero. Então aqui vai ficar raiz quadrada de t, porque t mais zero é t. Só um minuto, é raiz quadrada de t mais h. Perdão. Era t mais h, né? O t é zero. Eu estou substituindo o h por zero, mas o t é zero. Então, vamos trocar aqui todos os t's por zero e depois o h que vai para zero, né? Por enquanto, só o t é zero. Como ele quer derivada no ponto t igual a zero, a gente substitui todos os t's por zero, tá bom? Raiz quadrada de zero é zero. E 0 mais h vai ser h. E aqui tem uma coisinha, né? É claro que aqui o limite só pode ser pela direita, porque a raiz quadrada só existe se o número aqui dentro for positivo, né? Então o h tem que ser positivo. E aqui, se você substituir o h pelo zero, vai dar 0 sobre 0 indeterminado. Indeterminado não serve. Então existe um truquezinho para você... É só toda vez que tem uma raiz em cima ou uma raiz embaixo, você multiplica em cima e embaixo por ela, né? Então fica raiz de h em cima, raiz de h embaixo. Aqui em cima vai ficar raiz de h, que é raiz de h ao quadrado. Raiz de h ao quadrado é h. Aí você cancela esses dois h's. Divide vai dar 1. Então cancela aqui vai dar 1, cancela aqui vai dar 1. E aí vai dar 1 sobre raiz de zero, que é infinito. Porque como esses valores aqui embaixo são positivos, e aquela regrinha, né? Qualquer constante não nula, ou seja, que não é zero, qualquer constante não nula sobre zero é infinito ou mais infinito, depende do sinal. Aqui é mais infinito, porque 1 é positivo, essas raízes são positivas, então mais dividido por mais, mais. Então a resposta aqui é mais infinito. Isso prova que a derivada da função não existe, né? Então está provado. E vamos verificar lá naquele nosso site, né? Wolfram Alpha. E vamos pedir para calcular a derivada na raiz quadrada, né? Derivate. Esse site aqui calcula limite, derivada, integral, tudo de graça, né? Online, não precisa baixar. E você só paga se você quiser os cálculos. Ele mostra os cálculos, né? Então vamos calcular a derivada da raiz quadrada. A raiz quadrada é SQRT em inglês. Square root da raiz de t no ponto t igual a zero. Não sei se é assim que calcula a derivada no ponto específico, vamos ver. É isso mesmo. Derivada da raiz quadrada no ponto t igual a zero. Será que é isso? Não.
Derivada da função sem o ponto t igual a zero. Né? Vamos calcular a derivada da função sem ser o ponto t igual a zero. Como nós já havíamos comentado, a regrinha é 1 sobre 2 raiz quadrada de t. E a derivada no zero, será que existe? Bom, não existe. Aqui não mostrou, né? Porque ele só deu a regra da derivada no ponto não nulo, no ponto em que t não é zero. Mas dá para ver aqui que no ponto t igual a zero não existe, porque vai ficar 1 sobre zero, né? E aí é mais infinito ou menos infinito, não existe, de fato, tá bom? E o gráfico, né, da função raiz quadrada revela também por que a derivada não existe. Vamos desenhar o gráfico aqui no programa. O implot, também chamado de wplot. Então, o gráfico da função raiz quadrada, sqrt de x, também demonstra por quê, né? Porque nesse ponto aqui, ó, no ponto t igual a zero, no caso aqui x, né? A reta tangente é vertical. Porque ela começa o gráfico começa vertical e vai, né, se encurvando. Mas nesse ponto, o gráfico começa vertical. Então a reta tangente nesse ponto zero é vertical. E retas verticais não tem coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular é infinito, ou menos infinito, tanto faz, né? Nesse caso, deu infinito. Né? Então é isso. Espero que tenham aprendido mais sobre como calcular derivadas de funções pela definição, foi o que nós fizemos, e como verificar que certas funções não possuem derivada naqueles pontos, naquele ponto, né? Pela definição também, observando que aquele limite não existe. Tá joia? Nesse caso, o limite deu infinito, mostrando que a derivada nesse ponto aqui não existe. Então é isso. Até mais. Até a próxima.